Muito bem, amigo telespectador, estamos de volta com o seu Boletim do Esportes aqui pela Terceira Via TV, Campus Macaé, Rio das Ostras, São João da Barra, São Francisco de Itabapoana, melhor imagem, também em HD. E nesta quinta-feira estamos aqui com o presidente do Botafogo, né? Depois dessa campanha na Série B, missão cumprida, além de dar uma campanha de ter subido, voltado para a Série A, também conquistou o título. E em companhia também de dois torcedores do Botafogo, a dupla GG, né, que é o Gustavo Rodrigues e o Guilherme, não é verdade? Que o presidente também, naturalmente que eles vão ter perguntas para fazer ao presidente. Presidente, missão cumprida. Eu acho que sim, seu Luiz. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, primeiramente, agradecer o apoio que a Terceira Via e o Boletim do Esporte deram ao nosso trabalho, ao Botafogo, durante essa caminhada na Série B. E acho que o ano foi muito positivo, disputamos e vencemos a Taça Guanabara, fomos vice-campeões cariocas e vencemos aí o Campeonato Brasileiro da Série B, retornando com o Botafogo como a grande força realmente do grupo que disputava a Série B. Então acho que a missão está cumprida e rapidamente a gente já recebe outra missão dificílima, que é a Série A. E antes também o Campeonato do Rio de Janeiro. Vamos, com certeza. Campeonato estadual. Bom, os torcedores, vou deixar para eles perguntarem ao presidente sobre os jogadores. Está lá o Guilherme, ali também o Gustavo, o Gugu. Perguntar o que eles quiserem, aquilo que o torcedor do Botafogo, de um modo geral, que eles dois estão representando a torcida do Botafogo aqui em Campos, gostariam de perguntar e vão perguntar ao presidente. Gugu. Eu gostaria de saber a situação de o Ilharão, como está sendo através do Botafogo, junto ao empresário dele. Olha, Gustavo, vamos agora entrar na Justiça. Fizemos ontem o depósito judicial dos R$400 mil e é muito importante a gente frisar que o que houve foi a assinatura de um contrato no começo do ano, como diversos outros que o Botafogo fez. Era um contrato de risco, o Ilharão vinha de passagens aí sem muita expressão, inclusive a última no Atlético de Goiás, se eu não me engano, e com isso combinamos que se o primeiro ano fosse positivo, o Botafogo teria a opção de adquirir mais um percentual dos seus direitos econômicos, pagando a importância de R$400 mil e prorrogando esse contrato por mais 2 anos. Foi exatamente o que aconteceu, a gente gostou, poderia não ter dado certo, então acredito que se não tivesse dado certo, tanto ele quanto o pai e o advogado estariam batendo na porta da gente querendo que o contrato fosse respeitado. Nós temos hoje alguns jogadores que não atuam pelo Botafogo, mas que nós somos obrigados a respeitar o contrato. E, nesse caso, foi um contrato positivo. O Botafogo chegou a fazer uma proposta, apesar do contrato prever um valor bem menor, o Botafogo propôs ao Ilharão um valor bastante significativo em termos de salários e essas luvas. E tínhamos a esperança de que fosse surgir um acordo amigável. Infelizmente, parece que o que eles querem é descartar o Botafogo sem o pagamento da multa, o que o Botafogo não vai concordar. Quer dizer, se o jogador não quiser permanecer no Botafogo, é um direito dele, aí qualquer clube interessado terá que pagar a multa, é uma multa de R$20 milhões, pode seguir a vida dele e nós teremos condição de repor com outro jogador de qualidade. Basicamente é essa posição. O Botafogo está cuidando dos seus interesses e com certeza nós não vamos deixar fácil essa situação para ele. Obrigado. Guilherme. Presidente, primeiramente, muito obrigado por o senhor ter reestruturado o Botafogo. O Botafogo veio igual a Fênix, né? Surgiu das cinzas, ninguém acreditava. Só nós mesmos que somos botafoguenses não acreditava. Talvez acredito que até alguns jogadores que chegaram no Botafogo não acreditariam neles mesmo, que eles seriam capazes de levar o Botafogo até onde levaram hoje, né? Então, agradecer ao senhor por esse trabalho, que eu sei que foi uma lama muito suja que aquele rapaz, que eu não vou nem falar o nome dele, que se dizia presidente, fez no ano passado. E o seguinte, o senhor sabe que agora o desafio é maior, muito maior. Com certeza. O senhor tem em mente, assim,
alguma relação de jogadores, não, a gente vai focar nesse estilo de jogador, esse jogador dessa forma, jogador mais experiente, ou não, vamos pegar mais jogador da base. Qual vai ser o planejamento de contratação para o ano que vem? Primeiro, eu te agradecer, dizer que realmente foi um esforço muito grande e que a torcida teve um papel fundamental nessa caminhada, nessa luta. Nunca esmoreceu, vocês acompanharam a equipe, prestigiaram, e essa união é muito, muito importante. O que nós vamos fazer é meio que reeditar o mesmo tipo de trabalho que foi feito para o ano passado, para esse ano de 2015, aliás, só que tendo como objetivo a Série A. Ou seja, mapeamos todos os jogadores mais interessantes das séries A, B e C do futebol brasileiro e abrimos um pouco o leque para os 4 países mais próximos aqui do Cone Sul, Uruguai, Argentina, Chile e Paraguai, onde a gente possa buscar reforços de uma certa qualidade maior. A ideia é formar uma espinha dorsal para a equipe, em que você tenha o Jefferson como goleiro e principal ídolo da nossa equipe, com contrato em vigor até 2017, um grande zagueiro, um bom primeiro volante para ajudar na cobertura, 1 ou 2 meias e um grande atacante. Quer dizer, seriam esses cinco grandes contratações de mais impacto que a gente vai trabalhar para ter. Uma delas já está bem encaminhada, nós estamos aguardando aí a chegada e a liberação pelo clube lá do Equador, que é o Pedro Larrea, que foi campeão pela Copa Libertadores da América, hoje pertence ao grupo da seleção equatoriana, que está disputando as eliminatórias, até é líder das eliminatórias para a Copa do Mundo. Depois do Pedro Larrea, a gente tem alguns outros já bem encaminhados, que como não estão definidos ainda, eu não posso adiantar, mas a ideia é essa. Estamos negociando com os nossos jogadores que estiveram aqui, trazendo também vários da base que vão poder ter uma oportunidade maior, no caso o Diego lateral, o Emerson zagueiro, o Fernandes meio-campista, o Leandro, que é meio armador, vocês viram na preliminar de sábado, nós ganhamos muito bem a preliminar, ele vai ter uma oportunidade. Enfim, o Igor Rabelo, que é outro zagueiro também de muito sucesso. Vamos fazer essa mescla da experiência com os jovens do clube e jogadores remanescentes desse elenco que foi campeão brasileiro. Agora, o senhor pensa, a diretoria pensa fazer isso já com vistas ao campeonato carioca, estadual, ou só no brasileiro? Não, já com vista ao campeonato carioca, já até tentando que todos esses estejam disponíveis ao Ricardo na pré-temporada, para que a gente possa ter uma preparação adequada e entrar para o Campeonato Carioca para ganhar, porque é aquele negócio, a gente começa a ganhar as taças, começa a pegar o gosto, né? Então vamos disputá-las aí com a maior disposição possível. Inclusive, o senhor disse que a pré-temporada vai ser feita em Vitória aqui. Exatamente. O time vai para Vitória, vai fazer em Domingos Martins mais especificamente, que é um pouquinho... Uma região muito bonita. Uma região linda de imigrantes. Clima muito bom, né? Clima muito bom, então o Botafogo tem uma torcida muito boa lá em Vitória e está pertinho aqui de Campos, né? Em região. É mais fácil para você, né? A gente chega lá, com certeza estaremos lá. Bom, mais alguma pergunta você, Guilherme? Você falava sobre... Você achava o Jefferson que realmente está sendo injustiçado na seleção brasileira. Com certeza, com certeza. Eu sou até suspeito de falar que eu já falo com muitas pessoas, muitos torcedores mais velhos do que eu, viram a época do Túlio. Falaram, você é louco, o Túlio foi o maior. Eu falei, pra mim, é o maior jogador que eu vi jogar a camisa do Botafogo. Não sei nem por causa de títulos, né? Que em comparação ao Túlio, o Túlio deu nacional, né? Só que pela atitude dele. E eu acho que ele está sendo injustiçado. Veio a entrevista do Dunga ontem, foi ontem. O Dunga falando que o jogador tem que falar para ele, não falar para a televisão. Tudo bem, tá certo. Só que se você pegar... Dizendo o Dunga disse, inclusive, que não podem ser tratados como crianças, como né? Como criança, nem o Jefferson, nem o Thiago Silva, né? São homens e tem que futebol para homem, foi o que ele disse. Isso mesmo, falou que futebol só que o Thiago Silva hoje é um dos melhores zagueiros do mundo, capitão do PSG, que é um time que tem só craque. Você olha o banco do PSG, é melhor do que a seleção brasileira. E o Thiago Silva é o capitão desse clube. Então, um jogador assim não pode ser desprezado. E o Jefferson, né?
O Jefferson não é porque a gente é botafoguense, é porque o Jefferson, o Botafogo caiu para a segunda divisão, o Jefferson foi eleito o melhor goleiro do Brasil. Eu nunca vi isso na minha vida. Então, um jogador assim não pode ser descartado. Ele pegou o Jefferson, ele não mudou, ele descartou o Jefferson. Porque eu lembro que no jogo contra a Venezuela, o Jefferson era o primeiro goleiro, o Marcelo, o goleiro do Grêmio, era o segundo e o Alisson o terceiro. O Marcelo, o goleiro, se machucou. Ele jogou o Alisson e descartou o Jefferson, ele está sendo descartado. E eu tinha que falar pro Jefferson mesmo, que ele não precisa da seleção não, ele precisa do Botafogo. Se na seleção ele está sendo crucificado, no Botafogo ele é armado. É isso aí. Mas, Gugu, e você falou, porque inclusive o Globo de ontem vem lá, Botafogo dispensa 11 jogadores, né? Dá a impressão que ia ficar sem jogador nenhum. Não, isso de ficar sem jogador nenhum, não. É só o jogador que não está enquadrando ao perfil do Botafogo, tem que procurar outros horizontes para eles, né? Inclusive jogadores que estão emprestados também ao Botafogo, tem que ser devolvidos. Como o Henrique. É isso que até eu queria te perguntar, presidente. Vê se o Henrique volta ou vai ser negociado com outro jogador. Henrique Almeida. Almeida, que está no Curitiba. Tudo bem, tá, boa pergunta. O Henrique, parece que fizeram com ele aquele trabalho da numerologia, né? Porque passaram a usar o Almeida e ele desandou a fazer gol, né? Porque no Botafogo ele sempre foi Henrique só. A família tem Almeida, então deve ser isso. E foi muito bom o Almeida acrescentado ao nome dele, ele está fazendo um belíssimo campeonato brasileiro, mostrou ali muita qualidade. Aliás, qualidade ele sempre demonstrou desde as categorias de base, sub-20, ele foi um grande destaque. No Botafogo ele não teve a oportunidade de se firmar. Vamos aguardar ele concluir o Campeonato Brasileiro, ele está emprestado ao Coritiba, vamos ver como é que o mercado, se tem clubes interessados nele, enfim, e qual é a visão do jogador, como é que o jogador está se sentindo, enfim, para nós tentarmos um entendimento. Presidente, ele vai ter que se reapresentar ao Botafogo. Com certeza. Ele é atleta do Botafogo, está apenas emprestado ao Coritiba. Se o Ricardo quiser contar com ele, vai poder contar tranquilamente. Muito bem, daqui a pouco nós voltamos então com o terceiro e último bloco de hoje, ainda com o Gustavo, com o Guilherme e com o presidente do Botafogo, Dr. Carlos Eduardo Pereira, dando esclarecimentos à torcida do Botafogo, dos planos da equipe, do clube, com vistas ao ano de 2016. Segura aí, hein? Rapidinho, é pai e bola.